E eu quero pensar com vocês nessa noite, meus amados irmãos, no seguinte tema, o seguinte título: diante das tribulações, o lado que você está faz toda a diferença. Toda a diferença vai fazer em meio às tribulações, dependendo do lado que você está. E o melhor lado, o único lado, o lado verdadeiro é o lado de Cristo Jesus. Não tem outro lado para passarmos pelas dificuldades, pelas tribulações da vida. Não tem lado melhor. Esse é o lado que traz paz. Esse é o lado que traz conforto. Esse é o lado que nos direciona. E para iniciar, então, a meditação dessa noite, eu quero contar a ilustração de dois jovens. Dois jovens que passaram por tribulações, grandes dificuldades na vida. E uma determinada noite eles foram à igreja. E naquela noite o pastor pregava sobre a alegria nas provações da vida. E o pastor, ele usou como base o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. E eu peço que você venha comigo até esses dois versículos da palavra de Deus, que naquela noite foi pregada pelo pastor. E diz assim, irmãos, a palavra de Deus: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E aquele pastor pregou. E ao término do culto, um daqueles jovens que estavam ali, se posicionou ao lado de Cristo Jesus. Ele se posicionou do lado certo. Ele escolheu o lado certo, o único lado. As provações, as dificuldades, os seus problemas sumiram? Não. Mas ele passou a enxergar as dificuldades de uma outra forma. Ele passou a ver aquelas provações de uma forma diferente. E ele passou a ter a certeza que ele não estava só, que Cristo Jesus estava com ele. E isso fez toda a diferença em meio às provações que aquele jovem estava passando. O outro, antes mesmo de terminar o culto, ele foi embora. Ele foi embora irritado, nervoso com a palavra do pastor. E ele dizia: como pode esse pastor dizer alegria nas provações da vida? Sabe ele o que eu estou passando? Conhece ele os meus problemas? É fácil falar porque ele não sabe o que eu estou vivendo. Certo, é verdade, o pastor não sabia o que se passava na vida daquele jovem. Mas, amados irmãos, enquanto eu preparava essa mensagem, eu pensei em 3 grupos de pessoas que vão na igreja e se posicionam de forma diferente. As igrejas que pregam Cristo Jesus no mundo inteiro são visitadas por pessoas. Essas pessoas sentam na igreja, ouvem a palavra e se posicionam de forma diferente. Algumas é semelhante a esse jovem. Ouvem e não entendem nada. Não compreende nada do que foi falado. E fica nervoso. Fica bravo com o pastor, quer bater no pastor. Não entendem nada, não conseguem compreender. Um segundo grupo de pessoas, irmãos, entram na igreja, ouvem a palavra, é impactado por ela, vão para casa, compartilham com os amigos, no outro dia no metrô falam do que o pastor falou, compartilham com os colegas no trabalho, no serviço. Que palavra ontem eu ouvi na igreja a qual eu visitei, que pastor abençoado. Passa alguns dias, não lembram de mais nada. Esquecem tudo o que falou. Esquece tudo o que ele ouviu. E um terceiro grupo de pessoas ouvem a palavra e são transformadas por ela. São transformadas pela palavra. Poderíamos pensar em outros grupos de pessoas, mas me veio à mente esses 3 grupos de pessoas quando eu preparava a mensagem. Muitos são transformados e conseguem escolher o lado certo. É interessante que Jesus, ele já havia alertado
quanto ao entendimento da palavra na parábola do semeador, onde ele conta que sementes caem e ficam expostas, as aves do céu vêm e pegam aquela semente. Outras caem em pedras, bate o sol, queima a raiz e aquela planta morre. Outras nascem espinhos e são sufocadas. E ele fala daquelas que caem em boa terra e dá fruto, promove fruto. É assim as pessoas, irmãos. Mas por que isso acontece? Por que as pessoas, amados irmãos, não conseguem escolher um lado? O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele nos explica. Eu convido a você a vir comigo no capítulo 4, versículo 4. E nós vamos estar lendo, irmãos, nós vamos estar pensando até o versículo 10. Pois aqui o apóstolo, ele aponta por que as pessoas não entendem, não conseguem se posicionar. Ele mostra a posição dele, ele mostra a dificuldade que as pessoas têm de entender, e ele vai falar dos benefícios, ele vai falar a diferença que isso trouxe na vida dele. E diz assim, 2 Coríntios 4, versículo 4. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos, Paulo se refere aqui a Satanás, como Deus dessa era. O inimigo das nossas vidas, ele não dorme, ele não tira férias. E ele age diuturnamente, amados irmãos, buscando atrapalhar a obra da evangelização. Ele age na mente das pessoas, ele cega o entendimento das pessoas. Irmãos, essa é a pior cegueira, é aquela onde a pessoa não consegue entender, é aquela que a pessoa não consegue abrir a mente para entender o que está sendo dito. E o inimigo das nossas vidas, ele age dessa forma, meus amados irmãos. Queridos, a luz do evangelho sempre está brilhando. A luz do evangelho sempre está brilhando. Deus sempre está buscando resplandecer sua luz nos corações dos homens. Mas Satanás, ele põe várias barreiras entre os incrédulos e Deus. Ele coloca nuvens obscuras para que a pessoa não consiga ver essa luz, para que o homem não enxergue a glória de Deus. Ele faz isso muito bem. A luz do evangelho, a luz da glória de Deus está brilhando e está à disposição das pessoas. Mas o inimigo das nossas vidas, o que ele faz? Ele coloca nuvens obscuras para que as pessoas não se posicionem, para que as pessoas não escolham um lado. Para nós entendermos isso, irmãos, quando nós estamos na época do verão, e aquele dia maravilhoso, aquele sol forte, como hoje, parece que nós estamos no verão, né? Sol forte, sol bonito, e aí chega a tarde, o tempo se fecha, nuvens carregadas tampam o sol, parece que virou noite, mas é dia, mas tudo escurece, e vem aquela tempestade, e nós não conseguimos ver o sol. Ele está lá, ele está brilhando, os seus raios fortes, ele sempre forte, está lá. Quando aquela tempestade passa, nós conseguimos ver. Amados, o inimigo das nossas vidas, ele coloca nuvens obscuras para que as pessoas não entendam, não vejam a luz do evangelho. E que luzes são essas? Que nuvens são essas? Senão da arrogância, da prostituição. Como o inimigo coloca, irmãos, nuvens diante das pessoas e elas não conseguem enxergar. E ele tem atrapalhado também aqueles que já se posicionaram. Crentes têm sofrido também nuvens que atrapalham o seu relacionamento com Deus, como por exemplo, a falta de perdão, o não conseguir perdoar e a incapacidade de pedir perdão. Como atrapalham as pessoas nesses dias, nos nossos dias? Homens que estão viciados em pornografia, e muitas vezes estão na igreja, estão
ali, ouvindo a palavra, e não conseguem tirar essas nuvens obscuras que atrapalham o nosso relacionamento, que vai atrapalhar o relacionamento com Deus. Como existe, irmãos, empecilhos para aqueles que já se posicionaram, e atrapalha, como atrapalha a comunhão com o Senhor. O homem não escolhe um lado, irmãos, porque ele não consegue enxergar a luz do Evangelho. E aqueles que já escolheram um lado, muitas vezes são atrapalhados por essas nuvens. Mas o apóstolo também, ele mostra a sua posição. O versículo 5, irmãos, olha só o que ele diz: mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. A pregação de Paulo era sobre Cristo, ele havia se posicionado, ele tinha um lado, o lado dele era do Senhor, do seu Salvador. E ele não falava sobre si mesmo, mas ele falava sobre o seu mestre. Enquanto os falsos mestres, lá em Corinto, estavam pregando a si mesmos e promovendo a si mesmos, Paulo promovia a Cristo. Ele se colocava como escravo de seus irmãos. Como é que o homem natural pode entender uma palavra dessa? Aonde ele se coloca como escravo de seus irmãos? O mundo ensina a autopromoção, que você deve se destacar, que você deve crescer, que você deve ser o melhor, que as pessoas devem servir você. Ele não, ele se coloca à disposição dos seus irmãos. Aqui, irmãos, a gente aprende e vê que o mensageiro é servo e não uma celebridade. O pregador não pode buscar holofortes, não. Mas ele deve exaltar o Senhor, ele deve exaltar o nome de Deus. Cristo Jesus deve ser exaltado. O pregador, ele é servo da igreja e não dono dela. Ele serve a igreja porque ele ama a Cristo Jesus e a igreja é de Cristo Jesus. Paulo reconhecia apenas um Senhor. Em obediência a esse Senhor, ele serve a humanidade. Ele serve não só aqueles que estavam ali com ele, seus irmãos, mas ele serve toda a humanidade, porque palavras como essa chegam até nós nessa noite. Mas ele continua, irmãos, no versículo 6. Olha só o que diz o versículo 6. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Irmãos, Deus na criação, ele fez surgir luz em meio às trevas. Simplesmente ele, com ordem, fez com que luz surgisse. Hoje, irmãos, ele tira pecadores, pessoas que estão numa posição terrível, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão no fundo do poço, e ele tira essas pessoas e traz para a sua maravilhosa luz através do seu Filho amado Jesus Cristo. Irmãos, a luz divina raiou entre nós, iluminou os nossos olhos, abriu os nossos olhos da alma, arrancou a densa escuridão, acabou com a nuvem de escuridão, e hoje nós podemos ver a luz do Evangelho, a verdadeira luz. E como a gente vê essa luz, nós precisamos brilhar, porque nós somos também luz para este mundo. O inimigo das nossas vidas, irmãos, ele cega a mente humana, ele atrapalha a mente humana, e Deus o que faz? Ele ilumina a mente humana. Satanás, ele tende a impedir a iluminação, mas Deus, ele providencia, ele vai providenciar essa luz, a luz que chegou até as nossas vidas, a luz que transformou a minha vida, a sua vida, e agora nós podemos também testemunhar dessa luz, sendo luz para as pessoas que estão perdidas. Mas o versículo 7, irmãos, ele diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro,
para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Aqui, irmãos, Paulo, ele compara, ele contrasta o evangelista com o evangelho, o pregador com a pregação. O foco não deve estar no instrumento que prega a mensagem, mas na mensagem. O foco não sou eu, o foco não deve ser em mim, mas sim na palavra, a palavra de Deus. Esse é o foco, a palavra do Senhor. É ela que transforma, é ela que direciona. Paulo fala de vasos de barro. Nós somos esse vaso de barro. Vimos do pó e para o pó nós voltaremos. Somos um vaso de barro frágil, que é sensível, que se magoa, que fica triste. Mas dentro de nós, dentro de cada um de nós, existe um tesouro de estimável valor, um tesouro maravilhoso está dentro de nós. E esse tesouro é o Evangelho. Esse tesouro que está dentro de mim é o Evangelho. Esse tesouro que nos transformou, esse tesouro que está dentro de vasos sensíveis. Esse tesouro que está dentro de nós é o que faz a diferença. É o que faz a diferença em meio às tribulações. É o que faz a diferença em meio às dificuldades. É o que faz a diferença nesse mundo em trevas. É o que está dentro de nós. O vaso é frágil, mas o Evangelho é poderoso. Eu sou fraco, eu sou falho, mas o Evangelho o qual eu entreguei a minha vida e acredito, esse é poderoso. O vaso, ele não tem beleza em si mesmo. Beleza alguma nós temos. A nossa beleza é interior, é o Evangelho que nós ouvimos e cremos. Interessante, irmãos, que eu compartilho momentos aqui do culto com o pessoal onde eu trabalho, lá no grupo de trabalho. E um dia, o pessoal tomando café, um disse para mim: rapaz, olha, você é feio. Como você é feio? Eu olhei assim: você é muito feio. Mas quando você está na igreja, você não fica bonito? Quando você está lá lendo a Bíblia, rapaz, você fica bonito. É a beleza de Cristo. O vaso é feio, o vaso é frágil, mas o Evangelho é poderoso. Ele sim é poderoso. O vaso se quebra e pode ser substituído. Nós somos passageiros, irmãos. Estamos aqui de passagem, assim como Paulo também, mas deixou marcas profundas. Nós somos passageiros e vamos ser substituídos, mas o Evangelho jamais. Ele é eterno, ele não pode ser mudado e ele não vai ser mudado. Irmãos, quando o vaso, ele rouba, na verdade, não é que ele rouba porque ele não consegue fazer isso, mas quando ele tenta substituir a glória de Deus, alguma coisa está errado naquela igreja, alguma coisa está errado naquela mensagem. O vaso não pode estar acima do Evangelho, não. O vaso somos nós, eu não posso estar acima do Evangelho. Como posso eu ajudar as pessoas a se posicionar quando eu me coloco acima do Evangelho? E é por isso que muitas pessoas não conseguem ver a luz de Cristo Jesus, porque muitos pregadores querem ser ali no momento de culto o mais importante. Não podemos de forma alguma, irmãos, substituir, dar valor mais a nenhum pregador, seja ele quem for. A sua importância está no que ele fala, no que ele prega, no que ele vive, na palavra de Deus. Deus, amados irmãos, ele é glorificado por meio de vasos frágeis. É ele que nos fortalece. A força vem dele, a força está nele. Não em nós, não em nós. Mas, o versículo 7, o versículo 8, diz assim, irmãos. O versículo 8 nós vamos dividir ele, nós vamos ler ele aos poucos, porque aqui Paulo ele apresenta para nós, amados irmãos, a diferença. Como é importante estar
do lado certo. Como é importante escolher esse lado, que é o único lado. O lado de Cristo Jesus. E ele diz assim, no versículo 8: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Como nós sofremos pressão nesse mundo, não é mesmo, irmãos? Como nós somos pressionados por ser cristão, mas em outras áreas da vida também sofremos pressões. Pressão no trabalho, pressão onde você estuda, cobrança, e às vezes pressão até no próprio lar. E como suportar essas pressões? Como suportar essas pressões? Essas pressões, irmãos, elas podem se tornar em tribulação. E a tribulação é uma prova externa. É um momento de dificuldade externo que nós estamos passando e pode se tornar em angústia. E isso leva muitas pessoas a adoecer. Paulo passou por tribulações. Foram inúmeras as tribulações que ele passou. Ele foi perseguido, foi apedrejado, foi chamado de tagarela, de impostor. Ele foi picado por uma cobra, passou por um naufrágio, foi preso, passou fome, frio. Quantas tribulações, quantas pressões, irmãos, mas ele não desanimou. Ele não desanimou. Podemos passar por pressões, mas desanimar não, porque é preciso sempre olhar para o foco principal das nossas vidas, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Nós vamos se posicionar, se posicionamos, vai vir pressão. Olhe para Cristo, olhe sempre para Cristo. Paulo suportou as pressões porque ele havia se posicionado, ele escolheu o melhor lado, o lado de Cristo Jesus. Ainda no versículo 8, irmãos, ele diz o seguinte, olha, ficamos perplexos, mas não desamparados. Sabe por que você, ou o que te causa essa perplexidade? As pessoas, e as pessoas com quem você convive. Essa palavra não é muito usada no nosso dia a dia, mas a gente usa a expressão, o que ela representa. Sabe como? Quando alguém faz alguma coisa para você, você diz o seguinte, olha, eu não acredito que ela fez isso comigo. Eu não acredito que ele fez isso comigo. Ou quando alguém fala alguma coisa de você, e uma pessoa que você tem um carinho muito grande, você para e pensa, eu não acredito que ele falou isso de mim. Eu não acredito que ela falou isso de mim. E muitas pessoas ficam perplexos por conta da atitude de outras pessoas. E algumas chegam ao desespero. Algumas ficam desesperadas. Interessante que, ao vir para a igreja agora à noite, passou uma reportagem e a mãe falava da filha que ficou perplexa e desesperada. Desesperada. Essa é a nossa diferença, irmãos. Podemos ficar sim perplexos, mas desesperados não. Desesperados não, porque nós temos o nosso Senhor, que conforta, que consola, que está no controle de todas as situações. Perplexos sim, mas desesperados não. Quando nós assumimos um lado, o lado de Cristo Jesus, vamos ficar sim perplexos, mas não desesperados. E agora no versículo 9, e estamos próximos de concluir a nossa meditação nessa noite, ele diz o seguinte, somos perseguidos, mas não abandonados. Irmãos, a igreja de Cristo, ela foi perseguida, ela é perseguida e será perseguida. Mas nós não precisamos ter medo da perseguição, porque o Senhor da igreja está com ela. Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, Ele está conosco. A igreja primitiva foi perseguida severamente, mas eles não pararam, eles não desistiram, porque o Senhor da igreja estava com eles. Nós não precisamos ter medo, porque o Senhor Jesus Cristo está conosco, o Senhor da igreja está conosco. Perseguidos sim, mas abandonados jamais, e Ele prometeu isso, Ele nos garantiu isso, que estaria conosco. E Ele diz,
abatidos, mas não destruídos. Quantas vezes a gente se sente abatido? Quantas vezes a gente fica se sentindo fraco, incapaz de fazer alguma coisa ou qualquer coisa? Mas ele diz, destruídos não, porque nós sabemos em quem nós temos crido, e ele é poderoso para guardar um tesouro, o nosso tesouro até o dia final. Abatidos sim, mas destruídos não, porque nós temos a certeza que o nosso Senhor, Ele é poderoso. E para concluir, irmãos, o versículo 10, ele diz assim, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. O apóstolo Paulo trazia em seu corpo as marcas do sofrimento pelo nome de Jesus. E esse sofrimento, irmãos, foi porque ele se posicionou, ele assumiu um lado, e ele não abria a mão, ele não abria a mão de falar dessa oportunidade, de testemunhar dessa oportunidade, não importa a situação, não importa o momento ou o local que ele estava, ele não abria a mão. Se fosse diante das autoridades, ele testemunhava. Se fosse em frente aos mestres, aos religiosos, ele testemunhava. Se fosse diante do povo, ele testemunhava. Se fosse diante das pessoas simples, ele testemunhava. Ele não abria mão. Ele não perdia a oportunidade de testemunhar, de falar do lado que ele havia escolhido. E é por isso que ele passou pelas tribulações, e ele venceu as tribulações e deixou um legado. Irmãos, é preciso se posicionar, mas é preciso defender a posição o qual nós escolhemos. É preciso defender aquilo que nós acreditamos. Hoje a gente vê as pessoas brigando por conta de partidos políticos. Hoje a gente vê pessoas brigando por conta de candidato A ou B. Hoje a gente vê as pessoas brigando e defendendo coisas que não têm importância nenhuma. Porque quando elas pararem para refletir em tudo que elas brigaram e nas discussões que elas causaram, elas vão perceber como eu fui tolo. Mas nós temos sim algo a defender. Nós temos sim algo que viver. O Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho que um dia nós se posicionamos. O Evangelho um dia o qual nós escolhemos. Esse precisa ser defendido. Esse precisa ser, sim, proclamado por cada um de nós. E eu agradeço mais uma vez essa linda oportunidade. Que Deus nos abençoe.